Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para fazer mais um projeto livro ao vivo. Nós vamos terminar hoje o livro do Paulo Coelho, O Diário de um Mago. Eu e o Daniel Kaltenbach. Olá, Daniel, tudo bem? Olá, André, olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos a esse projeto Livro ao Vivo. Hoje, então, justamente vamos terminar esse livro, O Diário de um Mago, na verdade, comentando sobre algumas questões que, como tudo, extrapolam o livro, que vêm para a nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte dos nossos sentimentos, fazem parte daquilo que a gente é. Então, acho que a gente tem bastante coisa bacana para a gente conversar hoje. Sim, nós temos. Só falando da gravação anterior que nós fizemos, do encontro anterior sobre este livro, então é muito interessante, porque tem pessoas que são apaixonadíssimas por Paulo Coelho e tem pessoas que detestam, que olham só o lado político da questão, aquilo que ele se tornou, mas eu digo que independente da pessoa, nós estamos falando do autor. Como o Daniel disse no início do encontro passado, é um autor que, numa época em que estes conhecimentos ainda eram muito velados, ele trouxe à tona, de uma maneira simples, romantizada, E quem teve a capacidade de compreender, compreendeu e seguiu a partir dali, se aprofundou em outras linhas, Mas é legal que ele deu este start naquela época. Sem dúvida, e é importante, sem dúvida, isso mesmo, é importante as pessoas perceberem, isso vale para qualquer arte, para qualquer obra, A arte, a obra, ela sempre extrapola o próprio autor. O autor acaba ficando pequeno, sempre perante a sua obra. A obra permanece, a obra tem interpretações, a obra é sempre muito mais ampla. Então, hoje, realmente, hoje nós temos uma controvérsia, se é uma controvérsia do público, em relação ao Paulo Coelho, mas isso é uma questão, como você bem colocou, em relação à pessoa, em relação a certas decisões, em relação a certas situações. Agora, a obra é a obra, E acho que ela extrapola, sem dúvida alguma, o que é a pessoa. A pessoa, exatamente. E ainda bem que existe a arte, Porque ela nos salva, nos traz o conteúdo e muitas vezes até um direcionamento muito importante. E, bom, vamos lá. Lembrando que no projeto Livro ao Vivo, nós não vamos ler o livro na íntegra, mas a gente pega algumas partes dele e comenta. E hoje a gente ficou de comentar um pouquinho sobre a questão dos tipos de amor que ele apresenta aqui para nós. E eu vou falar um pouco disso daqui a pouquinho. Eu só quero terminar da seguinte forma. Eu anotei aqui uma página para nós. O conceito do tempo que nós terminamos no encontro passado. O tempo passa diferente para as pessoas. Depende da tua ansiedade, depende da tua espera, depende do seu desejo. Então, muitas vezes, a pessoa, por exemplo, a pessoa apaixonada, ela tem uma urgência em encontrar o objeto da sua paixão, a outra pessoa. Então, parece que o tempo passa lentamente, principalmente quando moram em cidades, em países diferentes, Ao passo que, quando está junto, parece que o tempo corre acelerado. E aí, o autor vem colocando a importância da gente praticar um exercício do tempo, Daniel. Ele fala que, às vezes, a gente tem que desacelerar para que a gente possa ver as coisas melhor. Porque a gente só passa pela vida, só passa pelos caminhos e não observa. E até ele dá um exercício, Você percorrer um percurso que você gastaria 10 minutos, é você percorrer em 20 minutos. Bem devagarzinho, só que olhando, prestando atenção, não fazendo uma tortura deste momento. E muita coisa na vida da gente é assim, A gente só passa e não vê. Quando vê, a gente vai do ponto A a B, e quando vê, já está lá no ponto B e nem aproveitou o caminho, não é? É assim mesmo. E o que acontece, que é importante a gente perceber? O tempo é relativo, o tempo não existe. O tempo é um conceito da nossa dimensão, enfim, mas não vamos entrar agora nesse assunto aqui especificamente hoje. Mas o tempo é relativo dentro de nós. Então, a percepção do tempo, fisicamente, como Einstein demonstrou, ou seja, a relatividade, enfim, mas a questão física, mas também dentro de nós. O tempo, de fato, passa mais rápido ou mais devagar dentro de nós, dependendo de como nós estamos lidando com a realidade ao nosso redor.
Então, isso faz toda a diferença. Normalmente, o que acontece? Quando eu tenho uma realidade ao meu redor, que é uma realidade que, por exemplo, eu estou lutando contra ela, né? Então, às vezes eu estou lutando contra ela. Quando eu luto contra ela, eu vou observando os detalhes. A gente é bom de observar os detalhes quando é contra nós. Quando é a favor, a gente ignora. Mas vamos falar já disso. Mas, então, se eu tenho uma coisa que está me incomodando, é aquela história, a cada 2 segundos eu pergunto, e aí, já acabou? E aí, já acabou? E aí, já acabou? Quer dizer, e estou vendo aquilo que está acontecendo, não, agora piorou, agora não sei o quê, e aquilo vai. Então, o tempo todo eu estou prestando atenção em algo, porque aquilo está me incomodando. E nós somos, ainda infelizmente, como humanidade, muito direcionados ao ruim, muito direcionados àquilo que nos atrapalha, e pouco paramos para ver aquilo que nos ilumina. Mas, conforme a gente está nessa toada, o tempo parece que não passa. Então, assim, é aquela questão infinita, a pessoa está sofrendo e fica lá, né, remoendo aquele sofrimento, mastigando aquele sofrimento. É assim, passa uma semana, um mês, um ano, parece que foram 10 anos, e às vezes a pessoa envelhece 10 anos por causa de um problema, né? Em um ano envelhece 10 anos, porque ela viveu 10 anos naquele problema, ela curtiu, ela entrou nos detalhes daquele problema. Só que a gente tem que aprender 2 coisas. Primeiro, quando tem um problema, a parar de viver e ficar ruminando e mastigando esse problema. É aceitar, é fazer aceitação da realidade. Às vezes a gente não gosta da realidade, mas a gente tem que aceitar, transformar no que puder transformar e aceitar naquilo que não dá para aceitar. A partir desse momento, a gente libera esse tempo e essa coisa passa mais rápido, a gente supera o fato. E, em segundo lugar, a gente tem que aprender nas coisas boas também, como o Paulo Coelho, né, demonstra ali no livro, de que nós temos muitas bênçãos ao nosso redor, muitas coisas maravilhosas, só que a gente, voltado, né, a esse pensamento de reclamação e não ao pensamento de gratidão, a gente não vê, a gente não observa. Então, a gente cria o nosso cotidiano, e no nosso cotidiano a gente quer fazer tudo automático. Então, a gente faz tudo igualzinho automático, sem pensar, sem parar para reparar no passarinho que está voando na tua frente. E quando você faz isso, o tempo voa. Por quê? Porque não tem tempo, você não está passando, você não está vivendo. Na verdade, é como se colocasse um pause e, né, ou seja, aí poucas coisas acontecessem naquele período, porque você está repetindo. E quando você repete, a nossa consciência, meio que, ou seja, a repetição, ela não fica acumulando a repetição. A repetição é repetição. Ela só vai acumular aquilo que é novo. E aquilo que é novo é pouco. E como aquilo que é novo é pouco, tem pouca coisa, no final, um tempo grande, pareceu que passa mais rápido. A gente passa a vida, às vezes, passou um ano, já acabou o ano. Não fiz nada. Não fez nada, por isso que acabou o ano rápido. Se tivesse feito um monte de coisa, o ano tinha demorado um tempão para passar. Então, a gente tem que... A questão do caminho que você comentou, né, André? O caminho Santiago, os caminhos de Santiago na vida, que é daqui para o supermercado, daqui para Santiago, é a gente observar os detalhes. Por isso que ele fala em mais devagar, porque quando você começa a observar os detalhes, o passarinho que voa na sua frente, a formiga que anda, o vento que bate, né, o sol que aquece, você começa a reparar, você começa a viver. E aí muito tempo cabe dentro disso, muitas coisas novas, muitos aprendizados acontecem dentro disso, que a gente desperdiça simplesmente por não dar valor. Pois é. Aí, sem querer, nós já saltamos aqui umas páginas e acabou entrando num outro tema que ele cita aqui, que ele fala que todos nós precisamos combater o bom combate. E esse bom combate, ele começa a partir do momento que nós conhecemos os nossos demônios pessoais, as nossas sombras, ele coloca para nós. E quando você sabe aquilo que te assusta, você também pode saber aquilo que te acolhe, aquilo que te acalma. Então, é preciso olhar um pouco mais para você. E, às vezes, a gente acelera o viver, acelera os passos, porque nós não queremos ter este tempo de encontro com nós mesmos. No caminho de Santiago, ele tem esta prática de andar bem devagar, um trecho que ele percorreria em 5 minutos, e ele estava ansioso para chegar naquela cidadezinha, para tomar um banho, para dormir numa cama, para comer. O guia dele fez com que ele demorasse quase 1 hora para chegar. Lógico que ele ficou irritadíssimo, porque ele tinha pressa. Mas depois ele foi aprendendo que é preciso apreciar tudo. Apreciar as dores, apreciar os amores, apreciar as cores. Isso é o bom combate, é um combate interno. Eu não vou brigar com todo mundo aqui fora porque eu estou irritado, porque as pessoas não fazem as coisas do jeito que eu quero.
Na verdade, sou eu comigo mesma, né? Eu preciso compreender aquilo que me tira do sério, aquilo que me desvia do caminho e olhar com outros olhos. Assim como o Daniel colocou agora, apreciar o pássaro, as cores, o sol, o céu, não é só o caminho, não é, eu não posso passar pela vida simplesmente passando. Eu preciso apreciar cada passo que eu dou dentro dessa existência. Às vezes não são tão bons, muitas vezes a gente erra, né, Daniel? Mas Uhum. daí tudo bem, a gente está aqui ainda para aprender a corrigir, né? Nós estamos nesta versão temporariamente humana, mas a gente vai aprendendo as correções, as lições, e este bom combate é isso, né? Sermos verdadeiros guerreiros dentro da luz, que é o que Sem ele dúvida. ensina aqui. Não, sem dúvida, é isso mesmo. E, assim, é o bom combate, né? Porque, assim, claro, eu coloco a palavra combate, né? Enfim, é sempre uma palavra de guerra, de oposição, enfim. Então, a gente tem que pensar na vida, às vezes, não como combate, mas como uma companheira para nós. Mas, pensando em termos de combate, nós temos dois combates. Um combate que seria um mau combate, que seria um combate contra nós mesmos, contra a realidade. Então, aquilo, eu estou irritado com a vida, eu quero chegar rápido, eu não quero nem falar com a pessoa ao meu lado, eu já estou tratando mal porque eu quero tomar um banho, porque não sei o quê. Então, eu estou em mau combate, eu estou lidando, eu estou brigando o tempo todo comigo mesmo. Eu estou brigando com as coisas que aparecem na minha frente. Ou seja, é como se eu estivesse nadando contra a corrente da vida. Então, esse é um mau combate, não leva a lugar nenhum, ao contrário, acabando, ele vai encerrando, ele vai dizimando as energias que aparecem na frente dele. Se aproveitar, você vai afogando elas, você vai, né, tirando elas da frente, você vai acabando com elas. Então é um combate exaustivo, exaustivo e que não leva a lugar nenhum, e que no final só te leva a irritação, dores físicas, dores morais, emocionais, problemas de saúde, doenças, etc. O bom combate é aquele combate que, quando nós percebemos dentro de nós o que a gente quer de fato, como uma coisa positiva, um objetivo, um sonho, um desejo de realizar na vida, e a gente então começa a interagir com a vida, não para lutar contra a vida, mas para aproveitar as coisas que aparecem e colocá-las dentro do seu combate a favor daquilo que você quer realizar. E aí, ao invés de você estar dizimando, acabando com as energias que surgiram na tua frente, você está acumulando essas energias e colocando elas para realizar o seu sonho, para realizar o seu objetivo, realizar o seu desejo. Então, é como se você estivesse nadando a favor da corrente da vida, e aí você consegue ir longe e você consegue realizar aquilo que você sonha, né? Sim. Aí você colocou esse a favor da vida, tem uma parte que ele diz assim: o universo, ele nos impulsiona para isso, para um bom combate. A gente precisa só prestar atenção, né? Às vezes está escritinho aqui, ó, vou ler. A pessoa aprendeu a satisfazer-se com muito pouco, quando a vida é generosa e quer sempre nos dar muito. Então, para que eu não entre neste combate, entre aspas, porque não é uma guerra, mas para que eu não enfrente essas sombras que me prendem ao medo e de ficar ali no pouco, de não desejar crescer, de tá bom assim, para que eu vou mudar? Né? Às vezes a gente se pega dentro de umas limitações, umas crenças limitantes tão pesadas, né? E a vida e o universo vem sempre colocando algo mais, nos impulsionando, dando sinais, colocando pessoas, colocando vídeos, colocando palestras, colocando livros, coisas que vão impulsionando para que a gente vá para a vida, né? Que viva a vida, que passe por essas transformações. E a gente que fecha os olhos, não é, Daniel? Você não tem essa sensação? Que a gente que às vezes se recusa a ver para não crescer, para não mudar, para ficar como está. Você consegue perceber pessoas ao seu lado assim? Sim, né? Exatamente assim. As pessoas fecham, como você bem colocou, as pessoas fecham os olhos. As pessoas não querem enxergar porque elas querem ficar na zona de conforto. E a zona de conforto, apesar de chamar zona de conforto porque você não tem que pôr energia na vida para mudar, então por isso que é a zona de conforto, porque tudo que você quer mudar, você tem que pôr energia. É o princípio universal, né? Você tem lá um meteoro no espaço, ali ele está andando e ele vai ficar na zona de conforto, andar, né? A não ser que haja uma energia que mude ele de posição, que diminua, que acelere, etc. Então, tudo precisa de energia para parar, para mudar, para acelerar e assim por diante. Nós somos a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente não quer pôr energia na vida e a gente fica lá parado no sofá e não faz as coisas.
Agora, o universo, né, esse universo quântico, esse universo que se mostra o quê? São infinitas possibilidades o tempo todo ao nosso redor da gente poder pegar, acessar situações, acessar oportunidades para a gente construir as coisas na vida. Mas para isso eu preciso pôr energia. Eu preciso pôr energia, vontade, determinação, trabalho, suor, e eu vou de galho em galho pegando tudo isso. E faço disso uma coisa maravilhosa na minha vida. Mas eu preciso colocar energia no processo. E as pessoas às vezes não querem nem enxergar o que está na frente porque não estão dispostas a pôr energia no processo e acabam não enxergando as infinitas oportunidades que todos os dias estão na nossa frente. Sim, sim, é bem isso mesmo, né? Quem dera a gente pudesse acordar toda a humanidade e aí caminhar para a evolução da espécie, porque é o grande despertar, que acho que a grande busca do ser humano é essa, né? A evolução pessoal, mas que acaba refletindo no coletivo. Um está ligado ao outro, né? Não dá para ter evolução pessoal sem o coletivo. E a gente vai chegar lá como humanidade ainda, mas é isso, né? Precisamos cada vez mais gente, né? A fim de mudar o mundo, a fim de transformar, a fim de entender a alegria da vida. Trabalhamos para isso, né? Então, vamos lá. Vamos falar dos 3 tipos de amor também, que eu deixei no encontro passado, deixei pensado essa ideia, que agora a gente ia desenvolver. O livro cita 3 tipos de amor: Eros, Filos e Ágape. E, resumidamente, Eros é o amor romântico, né, de parceiros, companheiros. Filos é o amor amigo. E Ágape é o amor incondicional, aquele grande amor de Deus, de Jesus, dos avatares, pela humanidade. É um amor que não coloca condições para que você realize coisas, para que você compreenda. E quando a gente sente este amor, eu estou citando a versão do livro, quando a gente sente esse amor ágape, é justamente quando nós estamos realizando algo que faz muito bem para nós, mas que é algo melhor ainda para o outro. Então, aquela sensação de amor, de dever cumprido, de generosidade, ela se manifesta em nós, esse amor ágape se manifesta em nós. E aí nós percebemos o quanto há de transformações individuais e transformações coletivas. Ele já falou, nós falamos isso no encontro passado, a grande conquista nossa é perceber que a gente tem que ir além do pessoal. A gente tem que trabalhar internamente, é um caminho individual, mas que esse caminho tem que se refletir de uma maneira generosa, boa aqui fora. Mesmo porque tem pessoas que refletem muito o seu lado pessoal aqui no mundo de fora, mas é um lado extremamente sombrio, né? E seria melhor até que não passasse para o coletivo isso, mas infelizmente nós estamos aqui para trabalhar tudo isso, né? Luz e sombra, não é isso? É isso mesmo, André. É exatamente isso. E é curioso, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, né? A gente fala desse tipo, dos tipos de amor, né? Os nomes de amor. As pessoas falam, poxa, mas que estranho, né? Não sabia que tinha divisão de amor. Na verdade, assim, é a nossa ignorância, porque a gente estuda e sente, pratica muito pouco o amor. A gente pensa muito, infelizmente, a gente ainda está muito ligado ao ego. Então, a gente tem muito mais familiaridade com ódio, com vingança, com raiva, com inveja, do que com amor. O amor a gente fala muito pouco, né? A gente pensa muito pouco. Enfim, estamos crescendo, né? Estamos estudando para a gente poder pensar cada vez mais. Então, o amor tem realmente várias divisões, vários graus, vários níveis de amor. Aqui ele colocou três nomes, 3 níveis, que são níveis clássicos, inclusive conhecidos, né, desde a Grécia Antiga, esses 3 tipos de amor, mas vale para a gente pensar e entender a gradação, porque são só 3 nomes, mas existem infinitas gradações de amor no meio do caminho entre, vamos dizer aqui, o Eros e o amor incondicional. Esses amores, essas gradações de amor, elas vêm realmente de uma densidade mais egóica, vem num centro mais materialista, até a plenitude da nossa alma, a plenitude do nosso espírito, né? Até a criação universal, o amor maior. Só para se ter uma ideia rapidamente, né? O Eros, que é o amor, né, que vem do erotismo, que vem a questão do relacionamento, a questão da paixão, tudo isso está ligado ao sexo, tudo isso está ligado
a nossos chakras mais basais, né, que são materiais. Então, o que acontece? O amor incondicional, o amor está em todo lugar. Só que cada ser, dependendo do seu nível evolutivo, consegue demonstrar o amor de uma forma diferente. Então, alguns vão demonstrar o amor de uma forma mais material, outros de uma forma mais, conseguem chegar numa forma mais espiritual. Mas como o amor está no mundo inteiro, uma das formas de amor no mundo inteiro, na natureza inteira, é o eros, que é justamente o amor sexual. Tem muito a ver com a paixão, com o amor sexual, com o amor egóico, que é o amor da necessidade de reprodução. Só que ao mesmo tempo que a natureza criou a necessidade de reprodução entre os seres, a natureza, ela obriga, entre aspas, né, ou seja, que os seres façam amor, que os seres entendam amor, ou seja, porque ainda que seja amor sexual, é um momento em que um ser primitivo começa a entender de que é através do outro que ele também consegue encontrar a sua felicidade. É a dependência do outro, é a existência do outro na sua própria vida. Pois para mim a vida está incompleta sem o outro, entre a paixão, entre o sexo, entre tudo isso. Mas para um ser primitivo, né, é o começo do entendimento do amor. Ainda que é um amor egóico, é um amor totalmente, né, básico, mas é o começo do entendimento. Então, ou seja, é o espírito também evoluindo para começar a entender o amor do outro, pelo outro, com o outro, mas é um amor ainda. Tá. E depois tem os filhos, que já é um amor superior, mas é um amor, ou seja, não entra o sexo, não entra a questão do prazer físico, que é muito forte. Então a troca é menor nesse sentido, mas essa troca pode acontecer de várias maneiras. Ainda no nível mais baixo, a troca ainda acontece com muitas vantagens. Então, por exemplo, o amor de amigos, né, e tudo mais. Infelizmente, se a gente parar para pensar, muitos amigos que nós temos são amigos nossos porque nos dão vantagens. Então, nós temos algum tipo de vantagem. Ele pode me oferecer porque ele é rico, porque ele tem um conhecimento, porque ele conhece alguém, porque ele tem um brinquedo, porque ele tem isso, porque tem aquilo, o que for. Então, a gente tem que parar para pensar o que nos atrai na amizade. E vamos ver que tem muita troca no meio do caminho. E essas trocas vão diminuindo, começam a ser mais puras conforme essa amizade vai ficando mais plena, mais amorosa, mais real. Enfim, vai indo nessas gradações de amor e chega lá em cima no amor incondicional divino, no ágape maior, onde realmente a tua felicidade está totalmente em servir ao próximo, está totalmente em se entregar, em trabalhar, em tentar fazer a vida do outro cada vez melhor. Então, é maravilhoso, né, quando a gente começa a estudar e entender esses níveis diferentes de amor que são representados nessas 3 palavras. Você elucidou o que ele colocou aqui nessa parte do texto, eu vou ler. Todos nós corremos em busca de Eros. E quando Eros quer se transformar em Filos, achamos que o amor é inútil, sem perceber que Filos é que conduzirá até a forma do amor maior, ágape. Então, a gente vai aprendendo, né? Muito legal isso. A gente começa, às vezes, com esse amor egóico. Eu só te amo porque você me dá algo em troca, né? E, às vezes, até nesse amor, filhos, que você colocou amizade, há uma troca. O que você está me dando? Eu gosto da sua companhia, eu gosto do seu papo. Seja um interesse material, um interesse intelectual, mas há um interesse. Só que depois nós vamos nos moldando, né? E a gente modelando, inclusive. A gente vai percebendo que o outro é além daquilo que está nos oferecendo, e aí começa a nascer o verdadeiro amor da amizade. E é uma amizade desinteressada. E daí para o ágape é um passinho, porque aí você começa a compreender o grande amor de Deus na vida da gente. Agora, Deus você dá a forma que você quiser, né? Tem pessoas, eu conheço pessoas que são ateus e que são extremamente generosos, né? Às vezes eu até falo, acho que estou equivocada, eles não são ateus. E daí eu vou conversar e perguntar e descubro que são realmente. Mas é uma nomenclatura. E eu acho até para compreender um pouco dessa questão Deus, o Daniel tem um vídeo no canal Despertando Pessoas na semana retrasada. Dá uma olhadinha lá, eu não lembro o título exato do vídeo, não sei se você lembra, Daniel. Quem é Deus? Né? Quem é Deus? Então, busque essa informação. Foi muito bonito, eu acho que ele estava muito inspirado aquele dia e tem umas informações muito ricas, né? Porque é um
conceito. E é pessoal, conceitos são pessoais. Você vai ver o mundo segundo a sua visão, eu vou ver segundo a minha visão, mas o Daniel traz para nós uma visão bem legal, né? Na gratidão, eu agradeço. E ótimo, né? Fica o convite realmente a todos que quiserem assistir, né, esse conceito, porque Deus, como o André colocou, é uma coisa muito maior do que todos nós, é muito maior que todas as religiões, muito maior que todos os nossos pensamentos, enfim, e portanto também nós podemos ter um relacionamento com ele de infinitas formas diferentes, né? Aí eu estou aproveitando, né, as pessoas já convido para se inscreverem no meu canal, Despertando Pessoas, aqui no YouTube e também no canal da Andréa, né, Andréa Bem Viver. Aproveitem, inscrevam-se, participem, né, comentem, enfim, aproveitem todos os conteúdos que são colocados justamente para essa nossa conversa, para que a gente, todos nós juntos, possamos ir trocando ideias e caminhar rumo a esse despertar cada vez mais. E isso é importante. Nós temos já uma listinha de livros, de músicas, enfim, mas se você quiser sugerir alguma coisa, sugestões são bem-vindas, tá? E aí, agora, eu vou indo para a finalização, embora a gente não vá até o finzinho do livro. Quem ainda não leu, eu convido a ler e tirar as suas próprias conclusões, porque nós não estamos sendo conclusivos, nós estamos falando sobre as ideias contidas aqui, algumas delas, né? E estamos falando de caminhos de vida, de caminhos de existência. Eu quero ler um trechinho que diz assim, já que a gente ainda está falando de ágape também. No caminho da existência, sempre encontramos problemas difíceis de resolver, como, por exemplo, passar dentro da água de uma cachoeira sem que ela te derrube, que foi o que aconteceu numa prova do caminho com o Paulo Coelho. Então, você tem que deixar a imaginação criadora agir, tá? No seu caso, no caso dele, havia ali um desafio de vida e morte, e não havia tempo para muita escolha. E Ágape indicou-lhe o único caminho. E é isso. E também, ó, só para completar, ele diz assim: a única maneira de tomar a decisão certa é sabendo qual é a decisão errada. Então, quando a gente confia numa existência maior, quando a gente confia na nossa própria existência também, porque algumas pessoas confiam muito nos outros, mas não confiam em si mesmo. E a grande resposta está dentro, né? Quando a gente desenvolve essa autoconfiança, quando a gente desenvolve a fé, a gente consegue encontrar os caminhos. Por maiores que sejam os problemas, sempre existe uma solução. O grande olhar nosso tem que ser para essa solução e não para o problema. Daniel já colocou alguma coisa neste encontro nosso sobre isso. A gente olha muito para um lado e esquece de olhar para o outro, ou seja, a gente foca muito no problema e não vê a solução. Quantas vezes nós fazemos perguntas para alguém e a própria resposta está contida na pergunta, mas a gente não se ouve, né? Por isso que é preciso, às vezes, desacelerar, se ouvir mais, olhar para dentro, olhar para fora e descobrir aonde estão essas respostas. Elas não estão longe. É bem isso que eu percebo, né? Não, não estão não. As respostas estão ao nosso redor. Sempre, sempre estão ao nosso redor. Então a gente tem que aprender a olhar, né? Olhar para fora, enxergando o mundo além do cotidiano, como a gente comentou. Você olha para fora e fala, tem tudo igual. Não, não está tudo igual. A cada minuto as coisas estão totalmente diferentes. Nós que precisamos ter olhos para enxergar isso. E também olhar para dentro, porque nós temos muitas respostas dentro de nós. Nós somos, como essência, como seres, como consciências, muito maiores do que esse nosso avatarzinho que está aqui, né? A Daniel, a André e tudo mais. Nós somos, porque nós já vivemos muito mais do que essa única vida. Nós temos muito mais respostas dentro de nós do que a gente pode imaginar. E além de buscar as respostas dentro de nós, que são muitas, para muitas coisas, a gente tem sempre que ter a conexão aberta, né, com essa fonte do Criador, com essa energia maior, né, tentando praticar cada vez mais esse ágape, porque nessa energia universal, nessa energia infinita, estão as infinitas respostas também, sempre prontas para nos ajudar, sempre prontas para nos orientar. Mas a gente precisa, como a Andrea comentou, ouvir. Se a gente não ouvir, né, o que está acontecendo fora, o que está acontecendo dentro, o que está acontecendo acima,
a gente vai continuar nesse cotidiano achando que está tudo igual e entediado da vida, o que é pior. Sim, nessa roda de samsara, né? Vai e volta, acontece tudo de novo e a gente não percebe que é mais uma oportunidade de aprendizado. Exato. Então, ó, foi aí o último encontro deste livro, Diário de um Mago, do Paulo Coelho. E para fechar, eu quero pegar uma frase que está no livro, que diz assim: não basta percorrer o caminho, é preciso apreciá-lo. E aqui a gente fala da vida. Então, pare e pensa, reflete um pouquinho. Como você está vivendo a sua vida? Você está vivendo simplesmente levantando, dormindo um dia depois do outro? Ou você está apreciando este presente precioso que é o hoje, que foi te dado hoje? Né? Porque são escolhas. Então, a gente pode escolher tudo o tempo todo. Né? E como ele acabou de dizer aqui no livro, para eu saber o caminho certo, eu preciso saber o que é o caminho errado. Então, eu preciso olhar, eu preciso visualizar as oportunidades que eu tenho, as possibilidades que eu tenho. E aí eu vou saber, eu vou ter a clareza para perceber qual é o melhor caminho. Isso se o ego não entrar na frente e falar, não, vai por ali, que ali vai dar certo. Então, a gente precisa se conhecer para não deixar que a competitividade, a vaidade, a ganância falem alto e a gente perca as oportunidades de realmente apreciar o caminho da vida, né? É isso aí. Curtam o caminho da vida, curtam cada momento, aproveitem, saboreiem os frutos que estão ao nosso redor o tempo todo. Né? Eu lembro, em um minuto aqui, que uma situação onde, né, um amigo meu foi andar de bicicleta, né, e enfim, né, saiu no quarteirão aqui, né, que a gente mora aqui, eu estou aqui, né, na Flórida, e tem uns lugares um pouco gostosos para andar de bicicleta, enfim, mas vou falar tudo normal, né, um passeio normal. Aí, de repente, a gente foi passear, né, fomos fazer o mesmo caminho de novo, aí, de repente, a gente encontrou no meio do caminho, outro caminho, nós encontramos frutas, árvores com amora, árvores com aquela nespeira, né? Aí fomos comendo, aí encontramos coelhos. Sabe aquele passeio, de repente, o mesmo caminho é outro passeio, porque você olha as árvores, você vai comer os frutos das árvores no meio do caminho, você vai olhar a natureza, se interrelacionar com os bichinhos, enfim. Então, assim, um passeio de bicicleta, ele pode ser uma coisa cotidiana, normal, até chata, ela pode se transformar em uma coisa incrível se a gente estiver aproveitando as coisas que estão no meio do caminho. Isso vale para tudo na vida. Então, vamos aproveitar cada fruto do caminho. E é isso, né? Então, André, né? Mais uma, né? Acho que a gente finalizando, né? Aqui é o nosso encontro. Você tem mais alguma coisa para comentar, não? Não, a não ser agradecer essa oportunidade de relembrarmos aqui Paulo Coelho, agradecer ao autor, agradecer a cada um de vocês aqui presente, pelo incentivo. Lembra que um grande incentivo de troca para nós é você deixar o seu like, é compartilhar o vídeo, e a gente fica também muito agradecido com isso. E agradecer o Daniel, que esse projeto Livro ao Vivo, ele tem este brilho todo, porque nós dois trocamos ideias aqui, né? É uma parceria que dá um sentido diferente. E eu sou muito feliz por isso. Gratidão a todos, gratidão, Daniel. Eu te agradeço, André, agradeço imensamente, né, essa nossa oportunidade de estarmos aqui trocando ideias, realmente é maravilhosa. E agradeço a cada um de vocês pela presença, por acompanhar o nosso projeto. E fica o convite, então, né, para que na semana que vem estejam com a gente aqui de novo, com mais um encontro aqui do nosso projeto Livro ao Vivo, com um novo tema, uma nova filosofia, uma nova leitura, para que a gente possa encaixar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, desejo a todos, né, gratidão mais uma vez, gratidão a todos, um forte abraço a todo mundo e até já!